Olá, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso webinar inaugural da trilha de auditoria interna, próxima geração da auditoria interna, NextGem. Nesse primeiro webinar, a gente vai falar sobre os paradigmas da função de auditoria interna que foram construídos aí ao longo da história e a gente precisa começar a pensar em como quebrar esses paradigmas. Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa agora nosso webinar e eu queria apresentar para vocês as pessoas que vão apresentar esse webinar. Então, eu, Bruno Giometti, Eduardo Maia, Gustavo Ferreira, Marcel Guerra e Thiago Gomes, são as lideranças do time de auditoria e assessoria interna da ICTS Protiviti, cada um especialista em um assunto que a gente vai abordar ao longo desse webinar. Quero desejar que você seja muito bem-vindo, desejar um ótimo webinar para você. Fica à vontade para mandar suas perguntas no chat. A gente inicia agora falando sobre a próxima geração da auditoria interna, os paradigmas da auditoria que precisam ser quebrados. Falando um pouquinho da nossa agenda, ela vai cobrir 3 macrotópicos: a auditoria interna e os seus paradigmas, a necessidade de mudança da auditoria interna e um roadmap para digitalização da auditoria interna. Tá? Para começar falando sobre estes assuntos, eu gostaria de compartilhar com vocês a definição técnica do que é auditoria interna. Essa definição ela vem do IPPF, International Professional Practices Framework, e ele diz, o IPPF diz que a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, criada para agregar valor e melhorar as operações de uma organização. Auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e controles e governança das companhias. Queria destacar aqui esse trecho que está em negrito, que é criada para agregar valor e melhorar as operações. Esse é um aspecto fundamental da auditoria interna e acho que essa é a base para a gente falar sobre esse NextGem da auditoria interna, tá? Sobre esse roadmap da digitalização que a gente propõe aqui a seguir ao longo dos próximos slides e da trilha inteira de auditoria interna. Para começar a falar sobre isso, eu queria começar com uma pergunta, tá? E essa é uma pergunta curiosa. De acordo com a definição do IPPF, a auditoria interna atinge os seus objetivos na sua organização? É uma pergunta curiosa, para a gente entender um pouquinho desse público, e você tem 3 opções ali: o não atinge, o atinge parcialmente e o atinge totalmente. Eu sei que é uma pergunta capciosa aqui no início do processo, já que a gente ainda não tem todas as informações, é só a partir da definição, né? Interessante as respostas que a gente tem aqui. Não sei se todo mundo visualiza as respostas, mas 7% dos respondentes disse que a auditoria não atinge os seus objetivos, tá? 78% afirmou que atinge parcialmente e 14% atinge totalmente. Esse número, esses dados, eles são preocupantes, de um modo geral, para a auditoria, tá? A gente está falando, basicamente, que 85% da auditoria interna das companhias, eles não atingem ou atingem parcialmente seus objetivos. Isso é alarmante, né? É algo que a gente precisa se preocupar ao longo do tempo. Por isso, falar sobre a próxima geração da auditoria interna e falar sobre esse processo de digitalização da auditoria interna é fundamental. Queria fazer uma outra pergunta também, para a gente evoluir aqui nosso raciocínio. Se ela não atinge, ou atinge parcialmente, por que você acha que isso acontece? Os auditores da companhia, eles desconhecem os processos e riscos do negócio? Os auditores não conseguiram acompanhar as principais mudanças nas operações da companhia? O auditor não tem ferramental, sistema de análise, repositórios e etc. Ou, por último, o auditor não tem empoderamento suficiente na organização para ser relevante.
Vou dar aqui uns segundinhos para vocês responderem ainda, mas muito interessante os dados também. Vou finalizar. Vejam, 14% os auditores não conhecem os processos da companhia. 7% os auditores não conseguiram acompanhar as mudanças nas operações. 57% o auditor não tem ferramental, sistema, análise para fazer todo o trabalho. E 21% o auditor não tem empoderamento para ser relevante. Vejam que as 4 alternativas, elas são bem preocupantes, né, para a gente, mas é importante destacar aqui que 57% dos respondentes disse que a preocupação, o principal fator para não atingir os objetivos da auditoria interna está ligado ao ferramental, o que torna este webinar que a gente vai falar agora e a trilha inteira ainda mais relevante, porque muito do que a gente vai falar passa por uma revisão da aplicação de ferramentais dentro dos processos de auditoria, tá? Para falar um pouquinho sobre essa quebra de paradigmas que é necessário, eu queria falar sobre quais são esses paradigmas, muitos deles, eles são relevantes, pertinentes, e a gente precisa entender ainda como que a gente se adapta a esse novo contexto, tá? Mas quando eu aprendi a fazer auditoria, isso há mais de 13 anos, quando eu estava iniciando a carreira, eu ouvi coisas do tipo, auditoria só se faz presencial, né? Eu ouvi coisas do tipo, teste documental é fundamental para a auditoria interna. Os testes de auditoria são sempre amostrais, tá? A matriz de riscos e controles é uma referência, a referência máxima para identificar riscos e desenhar testes. E o auditor não pode fazer recomendações detalhadas sobre as melhorias de processo e controle. Todos esses paradigmas, que eu estou chamando aqui de paradigmas, eles são fundamentais para o trabalho de auditoria, mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre como eles estão fundamentando o trabalho do auditor ao longo do tempo, para a gente entender, por exemplo, se a auditoria de fato só se faz presencial. A gente tem outros modelos de auditoria hoje que são fundamentais, que são relevantes e que não necessariamente são presenciais. Então, o processo de mudança da auditoria interna passa por conversar sobre o que e como fazer para ser relevante dentro das organizações. Algumas das mudanças que o mercado tem sofrido ao longo do tempo e que são relevantes para a nossa conversa é que as empresas, elas hoje são globais, elas não são mais empresas limitadas a um estado, uma região, um aspecto específico, mas elas são globais. Os processos das companhias, eles são descentralizados. Antigamente, a gente departamentalizava as companhias e você tinha o departamento X, o departamento Y, o departamento Z, e cada um cumpria dentro daquele bloco, dentro daquele quarteirão da empresa, exatamente aquela função, né? Vivemos hoje num mercado em que os dados são exponenciais. A gente tem um volume de dados massivo e todos os dados, tudo aquilo que a companhia faz, gera algum tipo de dado. Nós temos hoje sistemas de informação extremamente complexos, integrados e especializados, né? Antigamente, as companhias buscavam um ERP, um sistema, que atendesse de ponta a ponta todos os seus processos. E hoje em dia isso não é mais uma verdade, a gente busca cada vez mais sistemas que possam se integrar ao ecossistema da companhia e que ele seja cada vez mais especializado naquele assunto que é relevante para o negócio. E todos esses sistemas são aglutinados dentro de um pool de dados dentro da organização. A gente está falando hoje de muitos processos das organizações que são automatizados. A gente está falando de volume de transações que são exponenciais, né? As empresas de varejo, elas não vendem 1000 transações por mês, elas vendem milhões de transações por mês, né? E como que fica esse volume de transações exponenciais dentro da auditoria? E aí, mais ligado ao nosso contexto atual, a gente precisa falar que a força de trabalho está remota, todo mundo está trabalhando remoto, iniciando as discussões ou iniciando o faseamento para voltar a um trabalho presencial,
se é que este trabalho presencial vai continuar ao longo do tempo, né? Muito se fala sobre este novo normal, muito se fala sobre a adoção de práticas de home office como ato contínuo dentro das organizações. E essas companhias que mudaram o seu modelo de negócio para se tornar relevantes, e o auditor tendo que acompanhar todas essas mudanças dentro das organizações. Queria dar para vocês hoje 2 exemplos de situações que são reais, situações que eu vi ao longo do tempo, dentro da auditoria, e para dizer ao longo do tempo, eu estou falando de situações recentes, aconteceram ao longo deste ano, e vale aqui a nossa reflexão. Então, a primeira situação que eu queria trazer é sobre uma companhia que está passando por um processo de auditoria de controles internos. E um desses controles, ele remete a um pool de transações que dentro da base de dados tem 40 milhões de transações no ano, tá? E o auditor que estava cuidando deste processo, ele selecionou 5.000 transações para análise. Essas 5.000 transações representam 0,000125%. Só para fazer uns parênteses, os números aqui são reais do case que eu estou mencionando, tá? E aí, você tem do outro lado, o auditado tendo que ir buscar 5.000 transações que estão espalhadas nas suas mais de 1.200 lojas. Buscar essas transações, buscar essas documentações que suportam essas transações, levou mais de 2 meses para essa companhia, tá? E eu fico com algumas perguntas na minha cabeça. Esse teste feito dessa forma, ele deu algum tipo de segurança estatística? Você testar 0,0001% das transações, ele traz uma segurança estatística? O custo-benefício desse teste, ele faz sentido quando você tem um auditor testando 5.000 transações de um lado e a companhia levando 2 meses para ir buscar documentações físicas nas suas mais de 1.200 lojas para poder testar, para poder oferecer ao auditor essas documentações. E, por último, se o auditado, ao passar por esse processo, ele vai conseguir ver valor dentro do seu negócio neste processo de auditoria? São perguntas reflexivas aqui para a gente sobre o papel da auditoria nas organizações. Uma outra situação que eu queria mencionar é um caso também real, tá? Um caso recente de uma empresa que tinha uma matriz de riscos globais, uma matriz de risco global, e que demandou do auditor interno local o teste de controles daquela matriz. Então, a matriz solicitou, o headquarter solicitou que o auditor local fizesse os testes dos controles internos atribuídos dentro daquela matriz de riscos, tá? Essa companhia, ela é uma companhia, um dos controles que era para ser testado era o teste de concessão de crédito, tá? E essa companhia era uma trading de commodities, tá? E essa companhia, por característica, ela tem, no negócio dela, a concessão de crédito feito na compra e não na venda. Ela está comprando commodities dos fazendeiros, tá? Para safras futuras. Então, ela compra hoje, paga hoje algo que ela vai receber no futuro. Então, ela faz uma análise de crédito para saber se ela pode antecipar esse valor para aquela companhia para receber o produto lá na frente. O auditor que estava fazendo esse teste, ele concluiu como não aplicável o controle. E aí, a companhia, dentro dos resultados de trabalho, entendeu, o time local entendeu que era não aplicável. E eu fiquei com as seguintes dúvidas na minha cabeça. Esse auditor que estava lá, ele estava lá para avaliar o risco da organização ou ele estava lá para cumprir checklist de teste? E essa pergunta é extremamente relevante, porque quando ele concluiu esse controle como não aplicável, porque no mercado típico, a concessão de crédito, ela está na outra ponta da operação, você deixou ali um pool de transações descobertas, um risco residual extremamente relevante para o negócio. Então, esse auditor avaliou o risco real da operação ou ele estava focado no teste que ele precisava fazer? O teste que ele precisava fazer cobriu riscos do negócio? Houve algum tipo de risco residual, risco descoberto no processo da companhia? E mais uma vez a pergunta,
esse auditor entregou valor para o negócio? Esses cases, pessoal, eles são relevantes aqui para a nossa discussão. E eles são alguns dos drivers do porquê a nossa auditoria, nós auditores aqui, precisamos passar por um processo de transformação. Tá? Hoje as companhias, elas têm elas são como um iceberg. Tá? Aquilo que a gente vê no mercado representa uma pequena parcela da companhia, que normalmente está focada em vendas, está focada em produtos. Mas por trás, por baixo da camada superficial do iceberg, você tem um pool de sistemas, dados, cultura, estratégia, processos da companhia que estão espalhados global, né? São processos, dados, informações que não estão limitadas a uma região específica. E o auditor, ele precisa começar a olhar tudo isso, e não somente essa ponta do iceberg, mudando um pouquinho o foco daquilo que ele vinha fazendo historicamente. Para falar sobre isso, eu preciso falar sobre os skills do auditor interno. E eu não vou ser aqui pretensioso de falar quais são todos os skills de um processo que está passando por mudanças, mas eu vou te dizer que o auditor, ele não pode mais ser uma pessoa que foca em transação, mas ele precisa focar nos riscos do negócio. Ele não pode ser um cara que foca no controle interno, mas sim no risco do negócio. Ele não pode ser um cara que faz testes amostrais que não adicionam valor para poder fazer uma avaliação integral das transações. Esse auditor, ele não pode ser um cara que está focado em processos manuais, ele tem que estar focado em processos sistêmicos, tanto dentro da auditoria quanto dentro das organizações. Ele não é um auditor mais que está focado no dono de processo, ele está focado nos dados organizacionais. Os dados, eles falam muito mais sobre os processos do que o próprio dono do processo em si, tá? Esse auditor, ele não foca mais num checklist de teste, ele foca naquilo que é risco real da organização. Por isso, eu queria propor para vocês um roadmap de digitalização da auditoria, tá? E dentro desse roadmap, a gente poderia falar sobre todos esses assuntos aqui, que são os assuntos em constante transformação. A gente está chamando esse frame de Next Gen da auditoria interna, é a próxima geração da auditoria interna, tá? Mas para este webinar, a gente vai focar em 4 aspectos específicos, tá? Mas antes de eu falar e explicar para vocês quais são esses 4 aspectos, eu queria perguntar para você se a sua organização, a auditoria interna da sua organização, está preparada para passar pelo processo de digitalização da auditoria interna. Para isso, eu queria te oferecer algumas alternativas. Não está. Precisamos mudar muito para começar a pensar nisso. Sim, está preparada. Ou, com pequenas adaptações, acho que a mudança é possível. E, por último, já estamos adaptados. Muito legal as respostas. Eu vou finalizar aqui as perguntas, tá? Para que todos possam ter visibilidade. Mas, veja, 23% dos respondentes disseram que não está preparado. Precisa mudar muito para começar a pensar sobre isso. 23%. É quase 1/4 dos auditores, tá? 4% diz que está preparado, mas ainda não fez a adaptação. E 71% entende que consegue fazer essa adaptação desde que tem algum tipo de mudança, tem algum tipo de processo de transformação dentro da auditoria. É muito legal ter essa informação. E agora o convite que a gente tem para você é um convite aqui pela jornada dos primeiros estágios que a gente está propondo para esse roadmap de digitalização, tá? Para isso, a gente vai falar sobre 4 macro temáticas, que são as trilhas que a gente vai apresentar aqui ao longo do tempo, tá? Mas eu hoje a gente vai explicar sobre 4 delas. Métodos ágeis, auditoria contínua, process mining dentro da auditoria interna e a automação dos controles. E para falar agora sobre métodos ágeis na auditoria interna, eu queria convidar aqui o Thiago Gomes, o líder dentro desses assuntos. Thiagão.
Obrigado, Bruno. Queria agradecer também todo mundo que está acompanhando a gente. Acho que como foi muito bem colocado por você nessa primeira parte, né, esse ambiente de crescente inovação na auditoria interna, ele também precisa ser acompanhado de novas metodologias para a gestão desses projetos, tá? E aí, nesse contexto, que a aplicação das metodologias ágeis, ela entra, tá? Então, ela vai visar fazer com que o auditor elimine um pouco de desperdício de tempo e aumentar a sua eficiência, sem afetar a qualidade da entrega e agregando valor, tá? Então, nesse contexto do cenário que a gente se encontra hoje, né, cada vez mais volátil, incerto, complexo, a auditoria ela precisa responder de forma rápida a essa mudança, né? E ela tem que se tornar mais flexível e relevante nesse contexto para se adaptar. Tá? E a ideia aqui, da gente mostrar um pouco sobre metodologias ágeis, é mostrar como nós, como auditores, podemos fornecer insights mais rápidos, né, mais profundos, e melhorar, no final das contas, a entrega dos nossos resultados de auditoria interna por meio de uma entrega contínua de valor. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, primeiramente, do conceito de ágil, tá? Então, eu acho que é legal que a gente voltar e entender um pouquinho de onde surgiu isso, tá? O conceito ágil não é uma coisa nova, tá? Ele surgiu lá em 2001. A origem dele vem de especialistas em desenvolvimento de software, né? Que se reuniram para discutir formas de aperfeiçoar o seu modelo de trabalho, tá? Então, eles estavam considerando que seus trabalhos estavam lentos, eram um pouco imprevisíveis e muitas vezes eles não resultavam em produtos úteis, né? Que agregassem valor. Então, dessa reunião desses desenvolvedores só surgiu o tal do Manifesto Ágil, né, que, em linhas gerais, né, em resumo, o objetivo dele é garantir um alto grau de atendimento e satisfação do cliente por meio de entregas rápidas e contínuas. Tá? Que isso significa? Tá? Então, aqui, quando a gente pensa no método ágil, a gente está focando em indivíduos e interações, a gente está focando em colaboração com o cliente e uma resposta rápida às mudanças, tá? E aqui cabe ressaltar a diferença entre agilidade e velocidade. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente não está falando de necessariamente uma velocidade na entrega, tá? E sim em agilidade, em adaptação, em flexibilidade, em entender o contexto e conseguir reagir, tá? Então, o Manifesto Ágil ele surge como princípios e valores, tá? que vão nortear a tomada de decisão para que a atividade seja mais eficiente e eficaz. Tá? Então, notem aqui que eu não estou falando ainda de nenhum framework, nenhuma metodologia. Tá? Então, quando eu falo de onde surgiu a questão ágil, eles são um conjunto de ideias, princípios e valores que aí eles vão ser aplicados por meio de algumas metodologias, tá? Eu trago aqui 3 principais, que são as mais utilizadas no mercado, então estamos falando de Scrum, Kanban e o XP, tá? Eu acho que a mais utilizada e mais conhecida aqui é o Scrum. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas, a ideia aqui não é esgotar o assunto, tá? E como eu disse, existem outras inúmeras frameworks e metodologias para gestão ágil de projetos, tá? O Scrum, a principal característica dele é a questão de você ter equipes multifuncionais que vão trabalhar em projetos por um curto período de tempo, no qual esse tracking, né, do que é feito por meio de uma lista de pendências, você tem algumas tarefas a serem executadas, nas quais você acompanha o andamento das mesmas, o diferencial são os chamados sprints, né, que determina como essas atividades estão sendo evoluídas e o planejamento para que o objetivo final seja atingido, tá? Então, o foco principal da metodologia Scrum são nos sprints. Já o Kanban, ele é semelhante à abordagem do Scrum, com uma diferença que ele limita o número de atividades em andamento, tá? Então, essa é a principal diferença entre as duas metodologias, e o Kanban, ele se caracteriza também por uma gestão mais visual, né? Então, você visualiza as etapas do projeto por meio de
ferramentas visuais, seja ela post-its ou algumas ferramentas de gestão de projetos. Então, você tem métricas de otimização do fluxo, que vão possibilitar, né, uma previsibilidade de você resolver os problemas futuros, tá? E já o XP, que é o Extreme Programming, ele é uma ferramenta de uma metodologia, né, que ele vai se caracterizar pelo feedback constante, tá? Então, uma abordagem que ela foca nesse feedback com a ideia de ser algo incremental dentro desse processo, tá? E encorajando sempre também a comunicação entre as pessoas envolvidas na execução do projeto, tá? E aqui, a ideia é mostrar que essas ferramentas, não necessariamente elas precisam ser uma ou outra, elas podem ser usadas combinadas, é só trazer um pouquinho do que é cada uma. E a grande questão, né, voltando a falar de auditoria interna, é como aplicá-las na gestão da auditoria interna. Eu acho que esse é o grande desafio que o auditor tem, tá? Então, aqui eu trago um comparativo entre o que seria uma abordagem tradicional, né, na auditoria interna e uma abordagem ágil. Lembrando aqui que eu estou falando de abordagem tradicional, aquela abordagem que é cascateada, tá? Que a maioria das auditorias ainda usa, tá? Então, essa abordagem ela tem inúmeros problemas e inúmeras limitações, né? Sendo que as principais delas a gente pode considerar que é uma rigidez, né, que você tem nos estágios de trabalho, que muitas vezes você precisa estar suscetível a determinados gargalos e ineficiências que na abordagem ágil você não tem, tá? Então, quando a gente fala de uma abordagem tradicional, muitas vezes a percepção do valor entregue, ela é só realizada no final do projeto. Quando a gente está falando de uma abordagem ágil de auditoria, a gente tem alinhamentos contínuos com o cliente e que possibilitam um direcionamento melhor. Então, você tem um planejamento interativo dessa auditoria e incremental. Então, a ideia é que você alavanque os aprendizados ao longo da auditoria, tá? Então, quando a gente está falando aqui do plano de auditoria, né, que muitas vezes na abordagem tradicional ele tem um escopo fechado e a gente tem algumas dificuldades em fazer alterações nesse plano de auditoria, a abordagem ágil ela vai trazer um ritmo de trabalho no qual as ineficiências sejam identificadas rapidamente, tá? E mais importante que isso, você vai estar atento à adequação mais eficiente e à mudança de riscos emergentes, tá? Então, você consegue adequar seu plano de auditoria aos riscos estratégicos e às questões que estão acontecendo na organização, tá? Quando a gente fala da execução de trabalho, numa abordagem tradicional, a gente tem testes que já tem o escopo definido, então você parte, que todo mundo acho que conhece bem aqui, de um programa de testes já feito, passo a passo, para questões que vão ter os seus ciclos com tempos mais reduzidos. Então, você vai conseguir ter uma gestão mais eficaz do que está sendo realizado em campo, tá? Então, aqui eu trago o exemplo da metodologia ágil do Scrum, que por meio dos sprints, você consegue ter a visibilidade do que a sua equipe está fazendo diariamente, tá? E com isso você direciona. Então, você consegue priorizar testes, você consegue envolver, né, também o auditado nesse processo, que é muito importante. E por fim, quando a gente fala de revisão e entrega, como eu disse, né, na abordagem tradicional, a gente estava muito acostumado a fazer aquela discussão de pontos. Quando termina o trabalho, a gente chama o auditado para discutir. Na abordagem ágil, não, a gente traz uma proposta diferente, que é você trazer o auditado junto para a construção desse relatório, tá? Então, você trazer resultados mais tempestivos e mais impactantes, tá? Então, de maneira geral, né, a ideia aqui é que a metodologia ágil, ela ajude o auditor a alcançar os objetivos do trabalho no menor tempo possível, obviamente, sem prejuízo ao atendimento das normas de auditorias, como o Bruno levantou lá na frente, e sem prejuízo da qualidade de entrega. E sempre com foco
na entrega de valor, tá? Então, a gente sempre, quando fala em agilidade, não pode esquecer também de entregar valor, e todos esses ferramentais e comunicações constantes vão possibilitar esse valor agregado aos projetos, tá? Então, a ideia aqui foi trazer uma enquete para vocês, para entender um pouquinho de como a auditoria interna de vocês está posicionada nesse cenário de metodologias ágeis, tá? Se vocês têm aplicado, têm utilizado ou não, tá? A gente vai ter mais para frente também um outro webinar, como o Bruno falou, específico para falar de métodos ágeis, então a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, trazer casos reais, tá? De gestão de projetos que a gente tem usado nos nossos clientes. Eu estou olhando aqui um resultado, e a grande maioria aqui, 88% dos respondentes utiliza os métodos tradicionais, tá? É bem interessante esse dado. Realmente, apesar dos métodos ágeis não serem uma coisa nova, a transição e uso deles na auditoria interna nem sempre é fácil, né? Então, a gente traz alguns exemplos, né, mais para frente, de como usá-lo em projetos, inclusive projetos novos, né, dessa gestão de auditoria e de auditoria contínua, que a gente também utiliza essa metodologia para fazer a gestão desses projetos, e o Marcel vai falar um pouquinho melhor para a gente do que seria a auditoria contínua, né? Marcel, por favor. Obrigado pelo input, Thiago. Bom, pegando um pouco do ensejo aqui, de todo o contexto que o Bruno trouxe, o próprio Thiago com os métodos ágeis, né? A auditoria contínua também é uma metodologia que está voltada para a próxima geração, né? Então, a gente quer trazer um pouquinho aqui para vocês de como que funciona, qual o objetivo, quais são os benefícios, e para isso a gente vai apresentar algumas questões aqui à frente, tá? Então, o que é a auditoria contínua, né? E o próprio framework do ASPA, que é o órgão contábil americano, ele nos traz o seguinte, que a auditoria contínua ela é um tipo de auditoria, uma técnica que produz resultados simultâneos e em um pequeno intervalo de tempo, tá? Como que ele é feito? Ele é feito por meio de um conjunto de evidências e indicadores gerados através de dados massivos, tá? De informações tecnológicas, baseado em sistemas, processos e transações. Okay? E ele visa avaliar os controles de maneira automática, tá? Identificando exceções, anomalias e tendências, indo de acordo com as políticas e procedimentos da companhia. Okay? E esses testes, como que são feitos esses testes? Né? Eles são feitos através de dados informatizados, né? Acesso direto à base de dados, mediante ferramenta de análise massiva desses dados, tá? Ou, propriamente, ferramentas de mineração de dados, gerando, assim, indicadores de riscos ou com viés de perda financeira. Tá? Mas qual que é o objetivo da auditoria contínua? Né? Então, nós vimos lá atrás que nada mais é uma ferramenta de gestão propriamente dita, né? Que possibilita a avaliação contínua em um curto intervalo de tempo. Tá? E ela é executada através do cruzamento desses dados, né? Do cruzamento dessas informações. E ela tem como objetivo, principalmente, identificar exceções ou percepções sobre possíveis erros que estejam acontecendo de maneira tempestiva. Tá? Em outras palavras, o objetivo visa detectar possíveis erros que estejam impactando as operações, tá? E esses erros possam causar perdas financeiras, uma fraude, ou bem como eles estejam fora dos padrões definidos pela companhia, como políticas, procedimentos ou normativos internos. Tá? E qual que é o benefício esperado? Né? Quais são os benefícios
numa eventual implementação dessa auditoria que eu vou ter na minha companhia, tá? Então, como já falado anteriormente, né, a gente vai ter uma maior eficiência e eficácia na captura dessas informações. Eu consigo identificar eventuais erros ou atividades em desacordo com as políticas da companhia de maneira mais eficaz, em um curto espaço de tempo, né? E isso eu consigo fazer de maneira imediata. Eu não preciso esperar aquele ciclo de auditoria de 6 meses para poder fazer uma auditoria, para eu poder ter um período de escopo adequado. Não, eu posso rodar essa auditoria contínua, eu posso ter esse benefício em um curto espaço de tempo. Já na semana seguinte, já no mês seguinte, às atividades ocorridas à operação da companhia. Cobertura de 100% das ocorrências. Eu não mais faço uma auditoria por meio de dados amostrais. A auditoria contínua ela visa analisar 100% da base, 100% das transações, tá? Concentração nos maiores riscos. Então, eu posso aplicar e determinar um gatilho em um curto espaço de análise para aqueles riscos que eu tenho maior exposição. Então, talvez para aqueles controles que me gerem um risco maior, que me gerem uma probabilidade maior de fraude ou de perda financeira, eu consigo concentrar os meus esforços, eu consigo determinar esses gatilhos para que eles analisem e abordem as atividades já após a sua ocorrência. Alavancagem tecnológica, né? Acho que aqui a gente tem falado muito da próxima geração da auditoria e tudo vem baseado na alavancagem tecnológica, em automação. Então, a auditoria contínua, ela vai forçar a companhia a ter essa alavancagem, a aderir a essa automação como um todo. E, por fim, estar adequado em conformidade, né, com as políticas e procedimentos, normas internas da companhia. Aquilo que a companhia determine, aquilo que ela pratica, a gente consegue adequar os controles e a própria auditoria contínua para que esses scripts gerem informações falsos positivos que vão em linha com o que a empresa pratica e ela tem definido na sua política e procedimento. Tá? Bom, e como que é feito isso? Como que a gente aplica a metodologia da auditoria contínua, né? Então, basicamente, a gente faz um assessment desses processos por meio de entrevista com os process owners, né? A gente costuma envolver o pessoal, a equipe de TI. Então, conforme citado anteriormente, a auditoria contínua ela tem uma grande dependência a dados e informações, né, sistemas, e isso a gente aborda já diretamente nesse assessment, né, isso é envolvendo a equipe propriamente de TI em cima disso. Após esse assessment, a gente define indicadores. Então, quais são os indicadores que eu quero abordar? Quais são os subprocessos e processos? Se eu quero abordar aquilo que realmente pode me afetar financeiramente, ou não, ou algo voltado mais para a parte operacional. Eu identifico e levanto os sistemas envolvidos, qual é o RP principal da companhia, quais são os sistemas que operam de maneira paralela e alimentam esse RP, isso é muito importante também. Enfim, eu faço a verificação da possibilidade da aplicação da auditoria contínua, porque não adianta eu ter todo esse sistema, indicador e entrevistas, se eu não tenho uma qualidade expressiva dos dados, né? Pode ser que lá no início, onde o dado nasça, a gente identifique que ele não é alimentado de maneira correta, então eu não vou conseguir aplicar a auditoria contínua sobre esse processo. Então, é importantíssimo fazer uma verificação de todas as informações e possibilidade dessa aplicação. E, por fim, a gente faz uma espécie de transmissão do conhecimento, que nada mais é o seguinte, que é uma passagem de bastão mesmo para o cliente, para que ele possa obter esse conhecimento e poder rodar continuamente a sua auditoria, né?
e isso a gente faz por meio de um workshop, por meio de uma história contada no próprio papel, passo a passo, ou por meio de um treinamento em si, tá? E, bom, falando sobre tudo isso, né, trazendo toda essa questão do que é o objetivo, os benefícios, a aplicação, a gente traz uma pergunta aqui para vocês, né? E se a sua empresa ela está preparada para implementar a auditoria contínua com base em tudo isso que a gente falou aqui agora? Se sim, por completo, abrangendo todas as áreas da companhia, e aí a gente pode dizer que o nível de maturidade da sua empresa está altíssimo, excelente. Sim, mas parcialmente, algumas áreas ainda operam de maneira manual, que é o mais corriqueiro que a gente tem visto aí. Ou não, todos os processos da companhia ainda operam manual. Ainda existem empresas que têm os seus controles ali operando de maneira manual, de maneira mais simples. Ou não tenho certeza, não consegui ainda identificar possíveis possibilidades ali de implementar a auditoria. Tá? Mais alguns segundos aí. Vou encerrar. Bom, então a gente tem aqui como resultado, basicamente, 8% das pessoas responderam que sim, por completo, eu consigo implementar a auditoria contínua em todos os processos da companhia. Praticamente 76% das pessoas responderam e daquilo que a gente tem visto, de que que eu consigo implementar parcialmente, mas ainda tem algumas áreas que operam manual. 8% responderam que não, todos os processos da companhia ainda operam de maneira manual. Não, 8%. Bom, e eu quero agora aqui para o próximo tópico convidar o Gustavo Ferreira, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Process Mining. Gustavo, por favor. Legal, Marcel. Obrigado. Obrigado ao Thiago e ao Bruno. Fico super feliz de falar sobre Process Mining. Eu sou um entusiasta declarado dessa abordagem. Vou falar um pouco sobre o conceito de Process Mining ou mineração de processos, como queiram. Vou falar também alguma coisa sobre requisitos mínimos necessários para a aplicação de Process Mining. Vou falar também algumas oportunidades para a implementação e observação do Process Mining, tá? E também quero começar com conjuntura, tá? É nítido, é notório que o perfil do auditor mudou, não é que está mudando, ele já mudou, tá? Então, estou falando de pessoas que têm um direcionamento aí enviesado por dados, tá? Pessoas que estão vivendo, na minha opinião, um marco histórico da humanidade, tá? É algo revolucionário, assim como foi a Revolução Francesa, assim como foi a Revolução Industrial, estamos passando por uma revolução tecnológica, tá? Aliado a esse perfil de pessoas direcionadas por dados, estamos falando de transformação digital, tá? Aliado a tudo isso, a gente tem um momento sem precedentes, que é uma pandemia, né? Pessoas trabalhando remotamente, dificuldades de deslocamento, recepção de documentos via repositórios e assim por diante, tá? Então, esse contexto, na verdade, tem que ser avaliado para falar sobre a próxima geração da auditoria interna, tá? A Process Mining está embutido nisso, não tenho dúvida em relação a isso, tá? Conceitualmente, deixa eu passar aqui o slide, conceitualmente, Process Mining utiliza dados, né, para criar imagem de processos, né, como processos como eles realmente são, tá? Dados não mentem, dados não erram, dados não se equivocam, tá? Então, a partir do momento que eu tenho dados com qualidade, extraídos das devidas fontes, né, a partir do momento que eu tenho esses dados tratados, né, padronizados, e a partir do momento que eu consigo fazer o upload dessa informação num software de Process Mining, eu consigo ver o processo da maneira como ele realmente é, tá?
isso muda significativamente a abordagem de um auditor, né? Porque aquela parte de entrevistas para walkthrough, enfim, para entendimento de processo, para mapeamento de processos, essa etapa, ela muda de conceito, né? A gente não está aí falando exclusivamente de entendimento e desenho de processos numa ferramenta. A gente está falando de validação de informações que foram colhidas através de análise de dados, tá? Então, esse é um ponto principal, inicial, que Process Mining permite, tá? Então, a mineração de processos, ela nada mais é do que o elo, né, entre a ciência de dados e a ciência de processos, tá? A partir do momento que a gente consegue implementar essa metodologia, a abordagem da auditoria se transforma imediatamente. Eu, naturalmente, estou enviesando aqui para a auditoria, mas vocês vão perceber que a possibilidade de utilização da ferramenta ela é muito mais ampla do que isso, tá? Esse slide aqui, ele vai também ao encontro da colocação do Bruno, lá no começo do webinar, né? Você imagina, ele comentou sobre um esforço gigantesco para avaliar transações que equivaliam a menos de 0,5%, né? Em termos de resultado da companhia. O Process Mining, ele pode otimizar essa abordagem, né? Eu posso, de uma maneira visual, o slide aí é bastante claro, de uma maneira visual, você pode objetivamente, de uma maneira bastante pragmática, identificar os gargalos, os gaps do processo, né? E direcionar, né, esforços para esses gaps, né? Com o objetivo de endereçar, né, devidamente esses gaps. De uma maneira bastante visual, o Process Mining permite isso, né? Os gráficos, são 3 gráficos aí na tela. No primeiro, à esquerda, a gente tem o mundo ideal, onde a gente tem um processo de contas a pagar de ponta a ponta, de uma maneira correta. Já no meio, a gente tem alguns caminhos aí que foram percorridos de uma maneira indevida, não seguindo o caminho, não seguindo o processo esperado, tá? E a grande figura do lado direito mostra as N possibilidades de atividades fora do processo padrão, que são demonstradas por Process Mining. Você imagina fazendo uma entrevista com qualquer Process Owner, se ele teria facilidade, né, em apontar todas as possibilidades de caminho, de transações dentro de um processo. Provavelmente não, por mais que ele tenha um profundo conhecimento, anos de companhia, algumas possibilidades não estão ao alcance dele, tá? Então, o Process Mining, ele nos permite observar o trajeto dos dados dentro de um processo de maneira real, 100% correta, tá? Vale também reforçar aqui que a questão de amostragem caiu por terra, não é? Com a aplicação de Process Mining de uma maneira correta, tá? Eu vou atacar a população como um todo, tá? Isso, sem dúvida alguma, também é um dos grandes impactos que o Process Mining vai permitir ao auditor, tá? Eu, mais para frente, vou mostrar um exemplo de entregável onde a amostra, ela perde o sentido, a partir do momento que eu tenho uma tecnologia que me permite observar a população como um todo, tá? Seguindo, gente, eu vou falar um pouco do que a gente pretende, né? O mercado já está sinalizando essa alteração de abordagem em termos de auditoria interna. Eu tenho um fluxo aqui, padrão de um processo de auditoria, tá? Então, a gente faz entrevistas presenciais, como o Marcel bem mencionou, com os Process Owners, né? Control Owners, enfim. Ultimamente, a gente tem chamado esse pessoal de Business Owners, né? Então, eu gasto um tempo com esse pessoal para entender o processo, identificar os riscos inerentes a esse processo. Depois eu volto para validar todo o meu entendimento. A partir daí eu seleciono algumas evidências, prints de telas, incluo algumas dissertações para construir um walkthrough, performo depois os riscos relacionados, se existem controles mitigando esses riscos, volto para mais uma etapa de validação de desenho. Depois disso que eu vou partir para teste de eficiência de controle.
para aí sim ver se eu estou testando eficiência de controles com grande impacto, grande materialidade e com grande frequência, né? Ou seja, idas e vindas, um esforço bem significativo. Com Process Owner, com Process Mining, essa abordagem ela é completamente alterada, né? Ela é significativamente modificada. Então, a minha abordagem com os Process Owners, com os Business Owners, vem no sentido de validação. Eu mostro a figura, eu mostro o processo vivo, de certa maneira, para esse pessoal, e eles validam, né? Então, a minha interação é muito mais objetiva, muito mais pragmática. Para que isso aconteça, para que isso seja possível, eu preciso minimamente de que os dados me forneçam 3 informações, tá? E essas informações são, eu preciso ter um identificador comum, né, nos dados, ao longo do processo. Então, vamos pensar num contas a pagar, desde a requisição até o desembolso desse processo, passando por pedido de compra, passando por a emissão de nota fiscal, eu preciso ter um identificador comum dessa transação, né? Isso é um primeiro ponto. Eu preciso saber qual é a atividade a que esse dado se refere, se é uma aprovação, se é uma solicitação, se é um desembolso, se é uma autorização, enfim. Eu preciso que esse dado me mostre qual é a atividade relacionada. E, por fim, eu preciso do período, do timestamp, né? Eu preciso saber quando que isso foi performado. Isso é o tripé mínimo, tá? São as 3 informações básicas que eu preciso para estabelecer Process Mining. A partir daí, eu posso agregar informações. Quem é a pessoa, né, que fez, que performou a transação, qual é o volume de autorização que ela tem acesso, estou falando de alçadas, se é uma pessoa que tem acesso, por exemplo, quem aprova pedido tem acesso, por exemplo, a aprovar desembolso, eu consigo ver segregação de função, tudo isso de uma maneira visual, tá? Outro ponto que eu vou apresentar aqui são as possibilidades de entregáveis, considerando a auditoria. Vocês estão vendo aqui uma matriz de riscos e controles que foi desenvolvida dentro de uma ferramenta de Process Mining, tá? Então, eu tenho a descrição do risco, eu tenho a descrição do controle, eu tenho a análise que foi feita, e, por fim, eu vou ter o resultado considerando a população. Caiu por terra a amostragem, tá? Isso é um exemplo de entregável, tá, gente? Você imagina você ter todo um processo desenhado dentro de uma estrutura de Process Mining com uma matriz de riscos e controles amarradas. O ganho de velocidade, a acuracidade, pragmatismo aqui é super interessante e bastante significativo, tá? Vou aqui já disparar uma pergunta, já amarrando ao meu último ponto, que é como que a gente pode alavancar, né, a aplicação de Process Mining. Muitos dos nossos clientes têm sugerido provas de conceito, ou seja, vou determinar uma etapa aqui do meu processo e vou aplicar Process Mining. Dependendo do resultado, né, eu vou ampliando essa aplicação. E é nesse sentido que a gente faz essa pergunta. Onde você acha, considerando o seu ambiente, que seria interessante startar a aplicação de Process Mining mesmo de uma maneira conceitual, tá? Reforço aqui que para a auditoria interna, sem dúvida alguma, é uma excelente abordagem, mas destaco que a abordagem é muito mais ampla do que isso, tá? O ganho aqui de valor, ele é muito maior, tá? Recomendo o Process Mining. Vou aqui finalizar o período de respostas e vai ao encontro do que a nossa expectativa sugeria, tá? Contas a pagar é, sem dúvida, uma grande oportunidade para uma aplicação inicial de Process Mining, né? Ela está relacionada a grande parte dos outros processos que a envolvem e, sem dúvida alguma, a questão significativa financeira aqui é bastante interessante, tá? Amarrado a tudo isso, agora o Edu vai falar sobre automação de controles. Edu, um abraço. Obrigado, Gustavo. Bom, sejam todos bem-vindos aqui no finalzinho aqui já da nossa conversa. E a gente veio meio que consolidar tudo que foi falado nas últimas partes aqui do nosso webinar. Então, por que a automação de controles faria essa consolidação? A gente falou da próxima geração da auditoria interna e a gente entende que a automação é também um caminho
e a gente vai fazer todos os links aqui com as demais apresentações. A gente entende que a automação de controles, ela pode ocorrer não exaustivamente, tá? Por RPA, ou robotização dos processos e dos controles, ou por uma automação do workflow. A gente está muito acostumado a ter muitas planilhas Excel rolando para todas as partes do ambiente da nossa companhia, fora o que existe ainda em papel, e além de atividades muito repetitivas que acontecem no ambiente. Então, a preocupação com essas duas tecnologias, o RPA e o Workflow Automation, tem que acontecer, e para a auditoria fazer o papel que ela tem que fazer de gerar valor para o negócio, a gente também consegue automatizar esses controles para que os processos de auditoria sejam automatizados. Então, esse eu acho que é o grande gancho que a automação de controles traz. E a automatização dos controles, ela é uma jornada, não é algo tão simples de se fazer, e mais uma vez a auditoria interna se destaca, ela tem um papel de destaque, na verdade, nesse processo, porque a auditoria interna conhece os controles, conhece os processos, sabe o que está acontecendo na empresa, então tem uma visão priorizada, um destaque aí na identificação e na recomendação de controles que podem ser automatizados, podem ser mais adequados para automatização. E claro que isso vai gerar um trabalho específico para a auditoria, porque se o controle muda, o teste muda. Então, por mais que a gente precise adaptar os nossos testes a esses controles automatizados, isso vai dar um trabalho, sem dúvida, mas a gente vai estar testando controles automáticos. Então, teste de controle automático é muito mais simples do que teste documental, como o Bruno comentou lá no início. Então, eu vou ter, sim, um trabalho extra nesse momento, mas que vai facilitar todo o meu trabalho daqui para frente. Então, tanto a automação dos controles quanto a automação dos processos vai acabar facilitando a função da auditoria, não num primeiro momento, mas com certeza na sequência. E muitos executivos de auditoria, eles querem mostrar esse valor para o negócio. Então, onde não se consegue automatizar os controles, muitos desses executivos estão buscando automatizar as formas de testar. Então, os métodos de testagem, como uma auditoria contínua, por exemplo, não necessariamente requer um controle automático para se testar, mas é a forma que a auditoria está vendo também, se não conseguir gerar o valor que o negócio espera, que o negócio precisa, a gente consegue gerar valor de outro lado, mostrando como agilizar o processo de auditoria. Com base em alguns trabalhos realizados aí pela Protiviti pelo mundo, a gente conseguiu montar esse gráfico com a maior facilidade ou o potencial para automação dos controles em cada um dos processos que são executados nas companhias. E a gente chega aí com mais de 40% de chance de automação desses controles nos processos contábeis, processos de contas a pagar, um pouquinho menos, mas ali próximo os processos de contas a receber. Claro que esse gráfico ele não é algo padrão para qualquer tipo de empresa, cada empresa é uma empresa, cada ambiente é um ambiente, mas isso dá para a gente ter uma base de como que a gente consegue automatizar esses controles e tratar de uma forma mais simples a execução desses controles no dia a dia do processo, gerando o valor que a auditoria, que o negócio precisa que a auditoria gere. E falando um pouquinho de benefícios, rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, a gente fala de tratar dados direto da fonte. Então, a gente tem a grande vantagem da integridade dos dados. Então, eu estou trabalhando com dados na auditoria, direto na fonte, dado não vai mentir para mim, como foi colocado aqui no início. O trabalho ele vai ser menos repetitivo. As atividades das pessoas em campo, nos processos, vai ser menos repetitiva, podendo focar as atividades em ações que geram mais valor para a companhia. O monitoramento proativo e em tempo real. Então, eu não preciso esperar a geração de uma evidência de auditoria para eu posteriormente testar. Eu busco direto na fonte
e de uma forma mais ampla e mais profunda. Então, eu consigo ampliar minha profundidade e a minha cobertura, porque eu estou falando de 100% do meu universo de dados. E isso, com certeza, me gera eficiência no processo da auditoria. Eu com certeza, vou colocar menos gente para auditar em menos tempo. Então, eu estou gerando dinheiro, é isso que a gente busca. Todas as companhias esperam que o seu dinheiro esteja ali no bolso. E o que isso vai gerar no final do dia? Visibilidade e credibilidade para a auditoria. A gente não vai ser aquele cara chato que está em cima dos processos. A gente está, sim, gerando valor para a companhia e desenvolvendo habilidades que anteriormente não existiam, seja na equipe de auditoria, mas também na equipe de negócio, para executar o que realmente faz sentido para a companhia. E trazendo um pouquinho de um business case para a gente, mas o valor que foi gerado em um dos trabalhos que foi realizado em relação à automação de controles, especificamente na visão de auditoria, em um processo onde testes de evidência, as evidências eram geradas manualmente e elas eram testadas manualmente. Com a automação desses controles, tanto a geração quanto a execução dos testes passou a ser automática, e os auditores passaram a garantir a qualidade desses testes e trabalhando diretamente nas exceções geradas pelos controles automáticos. O ciclo de testes ele foi reduzido, a geração das evidências é muito mais rápida, a execução dos testes muito mais rápida, e o auditor pode trabalhar na causa raiz do problema. O controle automático ele vai gerar um incidente, o auditor vai trabalhar no problema, ele vai descobrir por que aquele problema aconteceu na sua causa raiz. O tempo dos testes em si, um teste que normalmente a gente falava que levaria 20 horas por controle, a gente leva menos de 2 horas, mas para garantir a qualidade daquele dado. Então, eu estou reduzindo em 10 vezes aí a quantidade de horas, e tempo é dinheiro. E, no final, a cobertura, como foi comentado por mim e por todos os outros que falaram aqui, a gente está falando de 100% do universo das transações e de tudo mais que a gente estiver testando. Então, eu não estou mais testando amostragem. Então, isso acho que é um grande valor gerado, e é importante a gente colocar isso como um real benefício, porque isso realmente acontece. E para finalizar, a gente coloca aqui mais uma enquetezinha para que vocês possam responder, mais voltada para os desafios. Na visão de vocês, quais seriam os principais desafios para a automação desses controles? Seriam os processos manuais e descentralizados? A cultura de controles é defasada? A gente já teve algumas respostas nesse sentido. Os processos são executados em diversos sistemas legados, não tem um ERP que centraliza tudo. É difícil identificar e priorizar os controles a serem automatizados, ou a função de TI, que nesse caso vai ser bastante importante nesse processo, ela não conhece o negócio de forma suficiente para que a gente tenha esse tipo de automação. Na visão de vocês, como que isso está distribuído? A gente tem aqui grande parte no início, já vou finalizar, até para não estourar muito mais o tempo de vocês. A gente tem aqui, basicamente, falando de cultura de controles internos, quase metade das respostas está focada na questão da cultura dos controles internos e de riscos, que é defasada. E realmente a gente vê isso bastante no mercado, e muitas vezes a auditoria nem está trabalhando com os riscos, está trabalhando, como o Bruno comentou, diretamente nos controles, diretamente nas atividades, e não está tão preocupada com os riscos. Muito bom. Pessoal, queria agradecer a participação de todos, foi excelente aqui. Acho que fica muito claro que temos um caminho a ser percorrido dentro da auditoria interna. Esse caminho, ele é um caminho de muita mudança, de muita transformação. Para a gente é muito claro que estamos falando de mudanças de processos, estamos falando de mudanças de métodos, estamos falando de mudança de tecnologia, de mindset do auditor dentro desse processo todo. E é fundamental que a gente esteja disposto a passar por todo esse processo de mudança. O roadmap que está sendo proposto aqui é um roadmap da digitalização da auditoria interna. É um processo que vai levar a auditoria interna de uma abordagem
extremamente defasada, simplificada, para algo extremamente relevante e funcional dentro da organização, de fato levando o auditor e a auditoria interna a atingir o seu propósito como área dentro das empresas. E assim, portanto, sendo área de adição de valor, e não só uma área responsável por atividades processuais, procedimentais, como muito se vê por aí. Queria convidar vocês a participar de cada um dos webinários. A gente teve aqui algumas perguntas. No dia 1/9, a gente vai falar sobre auditoria contínua. As perguntas que tiveram sobre auditoria contínua vão ser respondidas nesse webinar. A gente vai ser mais detalhista e falar sobre ferramental e etc. Mostrar alguns cases para vocês. 15/9, auditoria... desculpa, misturei aqui as ordens, tá? Dia 1/9, métodos ágeis. Dia 15/9, auditoria contínua. 29/9, Process Mining, e dia 13/10, automação de controles. Vocês são todos convidados, todos muito bem-vindos a participar dessa jornada da digitalização da auditoria interna. Agradeço a participação de todo mundo, estouramos aqui um pouquinho do tempo, mas espero que tenha sido de grande valor para cada um de vocês. Muito obrigado.